E aí, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto hoje para um mergulho bem revelador sobre como a estrutura de poder realmente funciona no Brasil. Nós vamos destrinchar as informações de um documentário chamado As Famílias que Governam o Brasil, cruzando isso com uma análise estrutural mais profunda sobre o tema. A nossa ideia aqui não é ficar no raso, mas entender como a nossa política nacional tem umas raízes super profundas num sistema de herança. Então, bora lá entender como essa dinâmica toda opera na prática. Imagina só essa comparação. Lá em 1534, a coroa portuguesa pegou e dividiu o território brasileiro nas capitanias hereditárias, certo? O poder era absoluto, passado de pai para filho, literalmente como uma propriedade privada. Agora dá um salto para a nossa democracia do século XXI. A tese central que a gente tira dessa análise é bem simples, mas chocante. A forma democrática mudou as regras do jogo, a urna entrou na jogada, beleza. Mas a lógica hereditária de posse, essa nunca foi totalmente abandonada. Em muitos lugares, o poder político continua sendo transmitido como uma verdadeira herança de sangue. E para a gente entender esse quebra-cabeça, nosso roteiro de hoje vai passar rápido por 5 pontos. A herança de 1534, o mapa das oligarquias, os mecanismos de poder, o que vai além de esquerda e direita e, no fim, onde ocorreu renovação política de fato. Então, começando pelo nosso ponto 1, a herança de 1534 e as raízes desse poder hereditário. Para entender o hoje, a gente precisa daquela âncora histórica. O Brasil, mesmo sendo uma república democrática, carrega no DNA a ideia colonial de que a coisa pública pode sim ser tratada como posse privada. E a espinha dorsal disso atende por um nome que você já deve conhecer: o coronelismo. Em 1949, o autor Victor Nunes Leal explicou isso perfeitamente. No Brasil rural, o coronel era o cara que controlava a terra, controlava o emprego. Em troca de proteção ou favores básicos, ele cobrava o quê? O voto, a obediência política total da população. É muito importante a gente guardar esse conceito de troca, porque a carinha do coronelismo pode até ter mudado hoje em dia, mas a essência do negócio se adaptou perfeitamente. E isso nos leva direto para a parte 2, o mapa das oligarquias e como rola esse controle estado por estado. Quando a gente pega os exemplos trazidos pela pesquisa, a coisa fica muito palpável. Olha o Maranhão, com a família Sarney. São décadas no poder, ocupando desde a presidência da República até governos e o legislativo. No Pará, a gente tem os Barbalhos, com aquela transição direta de pai para filho, do Jader para o atual governador Helder. Na Bahia, os Magalhães juntaram o domínio político com o midiático, do clássico ACM até o ACM Neto. Em Goiás, a família Caiado tem raízes na política que vem lá do século XIX e chegam no governo de hoje. E em Alagoas é um revezamento sem fim entre grandes clãs como os Calheiros, os Collors, os Liras, que ficam alternando entre brigas e alianças. O padrão é bem óbvio, né? A gente tem renovação de cargo, mas o sobrenome da cadeira continua rigorosamente o mesmo. E a grande pergunta é, como isso sobrevive numa democracia? Exatamente isso que a gente vai responder na parte 3, os mecanismos de poder. Como o sistema se sustenta? O material revela 5 mecanismos que funcionam tipo uma engrenagem. O primeiro é o poder herdado. A esposa, o filho que assume o mandato, você renova o rosto, mas não o projeto. O segundo é o controle da mídia, fundamental para ditar a narrativa na região. O terceiro é usar recursos públicos como moeda de troca. Emendas e obras viram combustível eleitoral, transformando o que deveria ser um direito básico do cidadão num favor do político. O quarto ponto é sensacional e funciona como um seguro de vida eleitoral, o nepotismo institucional. É o loteamento de tribunais de contas e conselhos com parentes e ex-parlamentares. Isso cria um escudo de proteção que funciona não importa quem vença a eleição. E o último são os casamentos oligárquicos, juntando fortunas e influência política igualzinho às monarquias antigas. De todos esses pontos, a gente tem que dar um destaque enorme para o que se chama de coronelismo eletrônico. Lembra do coronelismo rural de antes? Pois é, essa é a atualização de software dele. Hoje, o controle de uma emissora de rádio ou de TV substitui o controle da terra. A lógica é implacável. Quem tem a concessão de mídia escolhe quem aparece, quem é o salvador da pátria e quem é o grande vilão da história. E para dar a dimensão real disso, tem um fato na fonte que é de cair o queixo. Lá na época da Assembleia Constituinte, entre 87 e 88, rolou uma distribuição gigantesca de concessões de TV e rádio para aliados políticos pelo governo Sarney. Ou seja, as mesmíssimas famílias que já mandavam na política local viraram oficialmente donas das emissoras nos seus estados. Controlar o que o eleitor assiste é, de longe, o maior atalho para controlar como ele vota. Mas espera aí, vamos para a parte 4. Além de esquerda e direita, os pontos cegos dessa análise do documentário. Porque fazer uma boa análise é também apontar o que ficou faltando na fonte original. E essa frase resume a situação perfeitamente. Enquanto a gente fica aí brigando, debatendo a esquerda contra a direita, a oligarquia dá risada, porque ela joga dos dois lados. Esse controle oligárquico é um problema estrutural do Brasil. Não tem cor partidária exclusiva.
Se a gente olhar para isso com a lente de um lado só da política, a gente não entende o jogo real. O documentário foi muito bem no diagnóstico, mas ele teve umas omissões bem consideráveis. E que omissões são essas? Bom, primeiro, eles pesaram muito a mão focando no Nordeste e no Centro-Norte, meio que deixando outras regiões de lado. Segundo, e aqui é um ponto de atenção super importante, ficou claro que o documentário não foca exatamente em todas essas famílias. Ele omitiu as oligarquias do espectro ideológico de esquerda. Um baita exemplo estrutural que não apareceu foi a família Arraes, com o clã Arraes Campos lá em Pernambuco, que funciona como uma lógica de poder e herança super parecida com as outras que a gente viu. E terceiro, um ponto até mais sutil, os grupos empresariais. Tem famílias que detêm um poder econômico absurdo, que mandam na economia por gerações e influenciam pesadamente a política sem nunca precisarem pedir um voto na rua. Essas oligarquias financeiras não eleitas também não foram citadas, mas são cruciais para a máquina funcionar. Com esse cenário todo desenhado, a gente entra na nossa parte 5. Onde ocorreu renovação política? Tem como quebrar o ciclo? O documentário faz aquele diagnóstico cirúrgico da doença, mas deixa meio solta essa pergunta de R$1 milhão. O que quebra o ciclo? Será que algum estado do Brasil conseguiu de verdade escapar desse modelo de captaria hereditária e ter uma renovação política real? E a resposta, mergulhando nos dados, é sim. É possível quebrar o ciclo. A gente tem exemplos reais de estados onde a renovação ocorreu nas últimas décadas, como o Ceará e o Espírito Santo. Lá, dinâmicas de poder bem mais plurais conseguiram se estabelecer e quebrar esse domínio de uma ou outra família. E qual foi o segredo? O denominador comum para não perpetuar o poder hereditário se resume em duas coisas: educação política e acesso à informação independente. A grande pulga atrás da orelha que fica para a gente é: se a gente sabe quem são, se existem alternativas reais e informação disponível, por que a urna continua referendando os mesmos sobrenomes? A gente só quebra o ciclo de 1534 quando enxerga esses fios invisíveis que tentam guiar a nossa mão. Fica aí a reflexão para vocês. Valeu demais por acompanhar esse mergulho com a gente e até a próxima análise.